Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos ver sobre o sistema endócrino. Nosso corpo ele tem vários sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema urinário, vários sistemas. E hoje a gente vai ver um desses sistemas, que é o sistema endócrino. As glândulas endócrinas são estruturas formadas por células que produzem materiais utilizados em outras partes do corpo. Quais seriam essas matérias? As glândulas endócrinas, elas secretam hormônios. Então, essas matérias que as glândulas produzem são os hormônios, que são substâncias produzidas e liberadas em pequenas quantidades no sangue ou em outros fluidos corporais, exercendo um efeito específico sobre uma ou mais partes do corpo. Então, a produção dos hormônios pelas glândulas endócrinas, ela é controlada pelo sistema nervoso e pelas próprias glândulas. Os receptores, que são estruturas de membrana celular, reconhecem especificamente cada hormônio e vai atuar em cada organismo. Então, nós temos aqui um esquema com todos os hormônios. Aqui nós temos a hipófise, que é uma glândula controlada pelo sistema nervoso, que produz um hormônio que ativa o funcionamento das demais glândulas endócrinas. Então, como o cérebro ele coordena todos os órgãos, essa glândula que está presente lá no cérebro, no sistema nervoso, também vai ter essa função de ajudar a ativar o funcionamento das outras glândulas endócrinas. Temos aqui a glândula tireoide, que é uma glândula que secreta hormônio tiroxina, que é conhecida como T4, e a triiodotironina, que é a T3, que tem a função de regular o organismo, entre outras funções. Temos a glândula chamada timo, que é uma glândula linfóide primária especializada no sistema imunológico, ou seja, na defesa do nosso corpo contra corpos estranhos. A glândula que produz o hormônio é o pâncreas, o hormônio insulina e o glucagon. O pâncreas que produz esses hormônios, e ele é responsável por controlar o nível de glicose no nosso sangue. Outra glândula que está presente nas mulheres, que é os ovários, é uma glândula que produz o hormônio estrógeno e progesterona, que vai atuar no desenvolvimento das características femininas. Já nos homens, essa glândula é chamada de testículo, que é uma glândula que vai produzir o hormônio chamado testosterona, que ele vai atuar no desenvolvimento das características masculinas. Outra glândula também é as suprarrenais, que são glândulas que produzem vários hormônios, entre eles a adrenalina, que é um hormônio que geralmente é produzido quando a gente está em situações de estresse, quando estamos agitados. Então, essa adrenalina faz a gente ficar eufórico. E a outra glândula é a glândula pineal, que é uma glândula que produz o hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que vai modular os padrões do sono. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula localizada na base do cérebro, como podemos ver aqui na imagem, e ela é controlada pelo hipotálamo, que é uma área do cérebro encarregada de coordenar os órgãos internos e a atividade da manutenção do corpo. O hipotálamo recebe as mensagens trazidas pelo sistema nervoso do corpo e vai secretar hormônios que atuam sobre a hipófise, regulando seu funcionamento. Então, o funcionamento da hipófise basicamente, ela está dependendo da também resposta do hipotálamo. O pâncreas, que é uma glândula que produz dois hormônios, o glucagon e a insulina, que tem funções antagônicas. Enquanto o glucagon ele eleva a concentração de glicose no sangue, a insulina ela vai reduzir. Então, o excesso de açúcar no sangue, ele é prejudicial à circulação sanguínea, e a falta de açúcar no sangue reduz a disponibilidade de energia para os tecidos, já que a célula ela necessita da glicose, que é a sua fonte de energia.
Então, as células ela necessitam da glicose para funcionar. Então, o pâncreas ele vai estar lá regulando para não deixar o nosso organismo nem ter excesso de glicose e nem ter ausência de glicose. Então, aqui é o controle do nível, como funciona esse controle de nível de glicose no sangue. O pâncreas, ele vai lá e libera insulina no sangue. Quando a insulina já está no sangue, vai haver o aumento de absorção de glicose pelas células. Então, na medida que as células estão absorvendo, vai ficar ausente essa glicose no sangue. Então, vai ter níveis baixos de glicose no sangue. O pâncreas vai detectar esse nível baixo e vai liberar o glucagon, o hormônio glucagon. E esse hormônio vai liberar a glicose no sangue, vai mandar mais glicose para o sangue. Então, os níveis de glicose vai aumentar. Quando tiver o aumento da glicose no sangue, o pâncreas vai detectar que já aumentou demais e vai liberar insulina. E com a liberação da insulina, as células vão absorver essa glicose e vai baixar o nível de novo. Aí o pâncreas vai lá detectar que já está ausente, já está baixo o nível de insulina, libera o glucagon para aumentar o nível de novo. E assim vai nesse ciclo. Por isso que é grande importante a ação desses dois hormônios, porque um complementa o outro. Um não vai deixar aumentar o nível de glicose no sangue e o outro não vai deixar a ausência de glicose no sangue. Então, a saúde do sistema endócrino ele é muito importante para a manutenção da nossa vida, para que a gente não adquira doenças. O excesso ou a ausência de um hormônio ou mesmo a dificuldade dele ser reconhecido pelas células põe em risco o equilíbrio do organismo, desencadeando as chamadas disfunções hormonais. Então, um desses problemas é o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, em que o hipertiroidismo é causado pelo excesso, o aumento da produção do hormônio pela glândula tireoide, que é responsável pelos sintomas de insônia, taquicardia, emagrecimento acentuado e os olhos arregalados. Então, esse problema de olhos arregalados, para quem não conhece, é o que a gente vê aqui nessa imagem, onde o olho ele fica bem exposto. Então, para esses problemas, o tratamento pode ser através de ingestão de medicamentos específicos, através de cirurgia ou até mesmo pela administração de iodo radioativo. O hipotiroidismo é causado pela insuficiência, ou seja, baixa produção do hormônio tiroidiano. Os principais sintomas desse problema é o ganho de massa corpórea, mesmo com apetite normal, se alimentando normalmente, ou até mesmo com a ausência, com a pouca alimentação, vai estar sempre aumentando a massa corpórea, cansaço e sonolência. Então, para esses problemas, o tratamento vai ser através da ingestão do hormônio tiroxina, pois já que esse problema é causado pela ausência, pela insuficiência do hormônio, então o tratamento é a ingestão do hormônio. Outro problema que é desencadeado por uma disfunção hormonal são as diabetes. Acredito que todo mundo conhece esse problema chamado diabetes. E até mesmo pode ter alguém da família que tenha esse problema, essa doença. O diabetes é uma doença provocada pela produção ou a insuficiência da insulina. Por consequência, parte da glicose ingerida pelos alimentos não são absorvidos pelas células e vão se acumulando no sangue. Já que as células elas necessitam da glicose, que é a sua fonte de energia, quando tem esse problema de diabetes, essas células elas não vão absorver mais essa glicose. Então, sempre quando a gente está ingerindo alimento que tem glicose, essa glicose vai estar acumulando no nosso sangue. Vai aumentar a glicose do nosso sangue. Então, sintomas que são muito comuns para diabéticos é sede com muita frequência, aumento da frequência urinária, fadiga e aumento do apetite. Então, esses são alguns sinais que precisa estar sempre em alerta para fazer exame de diabetes, para fazer exame de glicose e ver como é que está a taxa de glicose do nosso sangue. As diabetes elas são de dois tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2.
A diabetes tipo 1 é chamada de diabetes juvenil. Ela deve-se à destruição das células produtoras de insulina por uma resposta autoimune, ou seja, quando o nosso organismo, uma doença autoimune, é quando o nosso organismo entende que aquelas células não estão protegendo o nosso corpo, ela é um corpo estranho. Então, o próprio organismo ela vai atacar essas células. Então, no caso das células produtoras de insulina, o organismo vai destruí-las. Aí causa a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2, ela pode ser de origem genética, pode passar de geração para geração, mas também pode estar ligada à obesidade, a sedentarismo, pessoas que não praticam atividade física. Então, nesse tipo, há uma contínua produção de insulina pelos pâncreas, porém, ela não é absorvida pelas células. E o tipo de diabetes mais comum é essa do tipo 2, que ela pode ser controlada através de dieta adequada, de prática regular de atividade física, de exercício físico, e em alguns casos elas necessitam de medicamento. Então, entre esses dois tipos de diabetes, a mais grave é a do tipo 1. Já a do tipo 2, ela é assim grave também porque ela pode ser passada de geração para geração. Por isso que quem tem na família pessoas diabéticas tem que ter muito cuidado, se alimentar bem, praticar atividade física regularmente, para que não desenvolva. Não quer dizer que uma pessoa que tem na família uma pessoa diabética você também vai ter. Não. Precisa ter cuidado, tem que ter a prevenção para você não adquirir essa doença. Então, pessoas diabéticas, elas podem ter problemas de visão, elas podem ter dificuldade na cicatrização de feridas, isso é muito comum. Uma pessoa diabética, se ela tiver um ferimento, esse ferimento vai demorar muito tempo para ser cicatrizado. E também doenças cardiovasculares, ou seja, problemas de coração. Então, a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável e balanceada, ela previne com certeza a doença como diabetes do tipo 2. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso assunto. Quem tiver dúvida, pode rever quantas vezes quiser esse vídeo, pode falar comigo para tirar dúvidas. E assim que todas as dúvidas estiverem esclarecidas, vocês vão fazer a atividade sobre esse assunto. Certo? Beijo!